Nós estamos ao vivo, nós já estamos iniciando a gravação pelo YouTube e também vai ficar um pouco ao vivo no Instagram. Nós vamos falar da Teologia do Domínio, a parte 2. Gravei um vídeo recentemente, ficou algumas dúvidas e nós vamos clarear um pouco mais. Creio que será um vídeo bem mais curto e no final eu coloco também aí o link depois para você acessar o primeiro vídeo de que nós falamos desta ideologia, dessa aberração que tem tomado muitas igrejas. Então você que está no Instagram, depois você procura no YouTube que vai ficar gravado. Está na bio o endereço Celso Corsino, youtube.com.br Celso Corsino, você vai encontrar facilmente. E você que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado por tudo que você dá depois de disseminar essas ideias e interagir, enfim. Vamos conversar sobre esse assunto. A grande verdade é que existe no subterrâneo das denominações brasileiras, da maioria das denominações brasileiras, principalmente as pentecostais e neopentecostais, um trabalho muito grande para dominar você através da questão política. E nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele nunca quis o domínio político. Apesar das pessoas insistirem o tempo todo para Jesus entrar por esse caminho de guerrear, de força bruta, de domínio político, Jesus nunca foi por este caminho, porque ele sabia que ele deveria dar um exemplo de que o domínio deve ser através do amor no coração das pessoas. Inclusive, o pessoal do dominacionismo interpreta muito mal o versículo lá de Gênesis, onde Deus diz que o homem deveria dominar sobre todas as coisas. Ali, na verdade, Deus está falando de mordomia, era cuidar, não era impor a sua vontade. Eles utilizam versículos descontextualizados, utilizando o Antigo Testamento, que é letra histórica, letra morta, que foi cumprido tudo em Cristo Jesus, e nós vivemos sob uma nova aliança, mas eles querem sempre voltar ao Antigo Testamento, eles não gostam do ensino de Jesus, porque Jesus nunca quis dominar. Jesus nunca quis ter aliança com grupos de poder da sua época, seja com os herodianos, os fariseus, os saduceus, os essênios e tantos outros. Jesus não quis aliança com eles, porque se Jesus fizesse isso, Jesus perderia o seu objetivo, o seu foco, perderia toda a autoridade. É isso exatamente que está acontecendo hoje com as denominações brasileiras. Perderam a autoridade. Estão sendo pisadas pelos homens. E perdendo essa autoridade espiritual de reinar no coração das pessoas, de cumprir a missão, até porque isso não foi dado a denominação alguma, mas a Igreja de Cristo, que está em todos os lugares, são as pessoas que creem em Cristo Jesus, não são denominações que arrogam para si esse direito e não, na verdade, não têm esse direito. Elas querem, na verdade, sempre quiseram. Religião sempre é sinônimo de poder, de dinheiro, de barganha. Elas querem dominar as pessoas para que, dominando a mente das pessoas, primeiramente das pessoas desavisadas, os incautos, aqueles que não conhecem a Bíblia, que não são cristãos verdadeiros, que vivem na ignorância, às vezes até têm boa vontade, mas não têm o cuidado de procurar, de ler, de cavucar para descobrir a verdade, essas pessoas são facilmente dominadas. E é isso que eles estão fazendo, dominando as pessoas e vendendo essas pessoas para o sistema político. Assim eles ganham poder, pastores, seus familiares, os seus chegados, e muitos deles têm salário altíssimo. Recentemente eu vi um vídeo e ele não desdisse, então provavelmente é verdade. Um pastor lá de Pernambuco, onde tem um salário de 150 mil reais e todos os seus familiares e amigos são empregados naquela igreja, e por isso eles pregam com tanta veemência essa doutrina do dízimo, que é uma doutrina do Antigo Testamento. O Novo Testamento não fala em dízimo, não impõe isso como lei, mas fala de doação, de pessoas amando pessoas e doando para salvar a vida, para cuidar de pessoas, não para fazer templos megalomaníacos, não para ter líderes vivendo nababescamente com seus carrões, com aviões. Recentemente eu soube que aqui em Manaus, por exemplo, nós temos um senhor aí que se denomina apóstolo e que tem até jatinho particular para os seus afazeres, e as pessoas, enfim, que são cúmplices desse sistema maligno, que estão levando pessoas para o inferno, porque denominações servem muito para isto. São poucas aquelas que fazem trabalho de fato verdadeiro, geralmente são as pequenas, aquelas despretensiosas com esse poder político, mas
elas estão levando pessoas para o inferno, porque o objetivo delas é dominar as pessoas. Tchau, pessoal do Instagram. Muito obrigado por estar acompanhando. Depois vocês nos procuram lá no YouTube. Grande abraço a todos vocês. Então, estas denominações procuram dominar as pessoas para tirar proveito, para tirar dinheiro dessas pessoas. E no primeiro vídeo que eu gravei, eu coloquei um pouco do histórico, quem são os teóricos que estão por trás desta teologia maligna que infiltra sorrateiramente nas denominações e que muitos dos que usam esses artifícios nem gostam de falar que são adeptos desta ideologia, não gostam, preferem trabalhar nas sombras e fazer o trabalho sujo que foi disseminado nos livros de Peter Wagner, como e tantos outros, inclusive do Brasil, que vieram com essas ideias, como Valnice Milhomes e vários outros, alguns que já faleceram, mas que trabalharam muito para dominar as pessoas e trazer essa questão de quebra de maldição, demônios territoriais e que nós precisamos dominar, e também essa idolatria ao Estado de Israel, algo assim inexplicável, que não tem nenhum respaldo bíblico, mas que as pessoas às vezes se encantam por tudo isso e não sabem que, na verdade, a missão da Igreja de Jesus é totalmente diferente. Essas denominações não conseguem cuidar nem delas mesmas e, claro, e por isso que o objetivo delas não é cuidar de pessoas, cuidar de vidas, elas querem se infiltrar no poder político. E diferentemente de Jesus, como eu estava dizendo, que não se aliançou com os grupos de poder da sua época para não perder a autoridade, as denominações hoje fizeram isso e perderam a autoridade. E agora resta aqueles que de fato servem a Jesus, que fazem parte da igreja que Jesus está levantando, que ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Cabe a essas pessoas, de fato, o trabalho que Jesus deixou, que é pregar o evangelho, que é torná-lo conhecido, que é amar as pessoas, que é cuidar de pessoas. A estas pessoas, sim. As pessoas que são a igreja de Jesus, sim, tem esse trabalho. Se você está numa dessas igrejas, geralmente são as grandes denominações que estão usando estão usando o nome ali para obter poder político, e você está dando dinheiro para esses líderes, você é cúmplice disso e você está colaborando. Você está colaborando para levar muita gente, para tirar muita gente de uma vida saudável e levá-las ao inferno delas mesmas, porque isso não leva a nada que seja bom. Então, quando o diabo chegou para Jesus, lá em Mateus 4:8, eu vou ler aqui para você. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, Jesus, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Hoje, a maioria desses que se intitulam pastores, apóstolos, pai apóstolos e bispos e tantos outros, eles estão correndo para os pés do diabo. O diabo não precisa prometer nada, eles vão lá insistir, negociar com o diabo. Alguns usam até atores, treinam, ficam endemoniados para fingir que está expulsando o demônio e tal. Na verdade, são aliados. Eles correm atrás do diabo querendo: eu quero o reino que você prometeu a Jesus, que Jesus não quis. Nós queremos. Claro, eles dizem outras palavras, mas fazem isso, semelhante ao servo de Eliseu, que correu atrás do rei quando Eliseu não quis nada em troca da cura que ele tinha feito. O Eliseu correu atrás e diz: eu quero, o meu senhor mudou de ideia. Então é isso que esses líderes estão fazendo, correndo atrás do diabo e negociando com ele, para ter uma parte nesse reino demoníaco, nesse reino de dominação. Que Jesus não chamou ninguém para dominar por vias políticas, para subjugar pessoas. Não é nada disso, eles estão te enganando, usando a Bíblia, usando a palavra de Jesus descontextualizada para, enfim, infringir esse domínio que, em última análise, interessa a eles. Interessa a eles, que eles querem dominar, na verdade, você. Quando os discípulos, lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 6, muitos dos discípulos que seguiam Jesus achavam que Jesus iria ter o domínio político, ia livrar aquela nação daquela época do domínio romano, e Jesus não estava nem aí para os romanos. Jesus estava preocupado era com aqueles religiosos sim é que estavam fazendo o inferno da vida das pessoas e levando as pessoas a se tornarem mais filhos do inferno ainda, com seus ensinamentos errados e com seus interesses de dominação sobre aquela
aquelas pessoas. E muitos deles achavam que Jesus viria ali para livrá-los do domínio romano, mas Jesus nunca quis isso seria muito pequeno. A preocupação de Jesus é com o mundo, com a humanidade. Como ele disse, que ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo, não só aquele povo ali. Aquele povo ali foi apenas um instrumento para trazer Jesus ali ao mundo, e depois eles mesmos, se quisessem, ou se quiser ainda, ser salvos, eles precisam se render ao Cristo, a Jesus, ao Salvador. E não tem Jesus, Deus não tem outro método. O método é Jesus. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra forma, não tem sacrifícios, não tem voltar à antiga aliança, não tem as leis do Antigo Testamento, não tem guarda de dias, de alimentos, não tem nada que você possa fazer. Apenas agora é seguir a Jesus e submeter-se ao senhorio de Cristo, ter uma nova vida em Cristo Jesus, não sob o domínio da lei. Disso aí ele veio livrar. Ele veio livrar você desse domínio funesto da lei. Mas os religiosos não. Os religiosos querem dominar você, querem escravizar você cada vez mais. Então os discípulos, alguns deles disseram a Jesus. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse para vocês, estão querendo mudar o assunto não é esse, vocês precisam ser minhas testemunhas. O que eu estou fazendo é isso que vocês devem fazer. Vocês devem viver semelhante a mim. Imitar-me, não querer dominar, não querer entrar por esse viés politiqueiro. Então, hoje, esse caminho que as denominações têm tomado, que é um caminho assombroso e que tem feito a cabeça de muita gente, eu vejo tanta gente, até pessoas boas, que inocentemente, em épocas de campanha, começam a ficar apaixonados por políticos malandros que se fingem ser cristãos, alguns até se batizam para dizer cristão, mas na verdade são seguidores de religiões. E o que eles querem, na verdade, é ganhar voto através do domínio na sua mente que o seu líder tem feito, e você muitas vezes tem caído nesse contozinho fajuto que não aguenta nenhum comparativo, nenhum escrutínio bíblico, mas como você não conhece a Bíblia, como você não gosta de ler, ou como você fica preso ao Antigo Testamento, ou como você lê sob o filtro desses líderes, então você não aceita e você acha que o grande problema do mundo, o grande problema do Brasil é o comunismo na cabeça deles. Outras vezes já falava que era o capitalismo, enfim, o que eles querem na verdade é criar narrativas para dominar você, para enredar você, para tirar você, para usar você como massa de manobra, essa é a verdade. Então essa teologia do domínio, que foi criada no seio de religiosos fanáticos, como os teóricos como o Rosas e o North e vários outros, como Peter Wagner, que eu já disse, no Brasil como vários outros, inclusive muitas denominações brasileiras contribuíram para isso. Uma das que mais contribuíram para isso foi a denominação da Lagoinha, que são essas igrejas pop que atrai muitos jovens e através dos seus escritos e das suas falácias vai atraindo pessoas para o mundo, para campanhas políticas. Esta é a verdade. Então as pessoas começam a se entregar para isto e essa teologia maligna, os políticos que são malandros, eles fazem esse pacto com os líderes religiosos, esse pacto de medíocres, porque é de pessoas que na verdade estão usando aquilo ali para te escravizar. Eles fazem esse pacto para, a partir daí, conquistar o voto fácil de pessoas que já estão ali dentro, subjugadas àquele líder, chamando ele de ungido, e ele ameaçando as pessoas que ele tem um domínio, que ele tem autoridade, que ele pode te amaldiçoar se você não fizer o que ele faz, o que ele quer, e você não tem o direito nenhum de discordar. Mas a verdade é que você está sendo cúmplice, e você está num lugar desse, saia. Não incentive isso. Não dê dinheiro a esses malandros, não faça isso, porque você está trabalhando contra. Você está trabalhando contra. O Brasil não é um país cristão. Na verdade, não existe negócio de nação cristã. A igreja de Jesus, ela é muito mais do que país, ela é multipolar, ela está acima das nações.
Não tem essa de dizer, o Brasil é cristão, Estados Unidos, país tal é isso. Não. O cristão, ele ultrapassa essas barreiras geográficas. Não está preso a isso. E nós não podemos ficar preso a isso, ficar com esse nacionalismo besta, que isso faz mal para o cristão. Nossa pátria é outra. Isso é uma forma muito eficaz e muito simples dos políticos te dominarem. Deixa a questão de cidadania para nós enquanto brasileiro, mas enquanto igreja de Cristo, isso é uma loucura, isso é uma total aberração. Então eles usam essas religiões para alcançar o poder, porque é muito mais fácil. Né? Talvez você diz, não devo congregar então, porque a minha igreja está enfiada até o pescoço nisso. Olha, Jesus nunca disse que você deveria estar se congregando numa denominação. Aliás, as religiões, essas denominações, são invenções humanas que querem tirar proveito de Cristo Jesus. Você pode congregar. Isso sim a Bíblia diz. Não precisa congregar nessas coisas, desse antro maligno que reúne pessoas, que vende almas, coisas para ganhar dinheiro. Você pode congregar com amigos, com pessoas próximas, com pessoas que querem servir a Cristo de verdade para fazer o bem, em locais pequenos, a menos que você queira um espaço para socializar, para fazer network, é o que essas denominações têm se tornado, espaço para isto. Não espaço para você servir a Cristo. Muitas delas se esforçam e tudo mais, mas eu vejo até grandes denominações que têm se metido nisso também, que têm caído nesse conto. É algo assim inacreditável. Às vezes nós vemos até igrejas históricas que, pela competição com outras denominações, têm entrado nesse caminho também. No Brasil, primeiramente, o que mais chamou a atenção foi a IURJ, a Igreja Universal. Depois as outras pentecostais, com inveja, querendo se aproximar do poder político. Primeiro de tudo teve a questão da Igreja Católica, depois as outras veio com aquele vitimismo e queria participar do mundo político. E hoje elas se tornaram muito pior do que a católica era no passado, porque virou assim uma prostituição mesmo, assim, horrível. E aí entraram as pentecostais, outras neopentecostais, e todos estão nessa dança maligna, e estão se dando bem, estão crescendo, ficam famosos, enfim, estão dominando no sentido pior da acepção. Né? Não estão sendo mordomos, estão apenas dominando. E foi isso que Jesus diz em Mateus, por exemplo, 23:15. Essas denominações, elas fazem prosélito, né? O que elas querem é ganhar pessoas. Algumas buscam das outras, ficam pescando ali dentro das outras, criam franquias, nomes famosos, e chega numa cidade com aquele nome famoso, porque o líder já está na televisão, ou já está muito conhecido, aquela marca nas redes sociais, e chega numa cidade e rapidinho fica cheio de pessoas que saem de outras igrejas e vai para aquela, e é uma verdadeira competição entre elas. Na verdade, elas não se matam porque fazeriam um pacto meio de silêncio para que todos eles comam um pouquinho dessa fatia, desse bolo da burrice, desse bolo da ignorância que, infelizmente, grande parte dos cristãos se tornaram por não conhecer a palavra de Deus, que está tão acessível, tão fácil de ser conhecida, mas eles não conhecem. Então Jesus disse acerca disso em Mateus 23:15. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Era isso que Jesus disse ali àqueles religiosos que buscavam converter pessoas para o judaísmo daquela época. Vocês estão trazendo essas pessoas para exibir os seus rituais. Estão trazendo pessoas para uma religião, não para Deus. É isso que as denominações hoje estão fazendo, convertendo pessoas a um nome, a uma placa, convertendo pessoas a dar dinheiro para eles e a submeterem-se àquele corpo clerical ali para, enfim, ser massa de manobra, e depois eles vão vender vocês lá para os políticos. É isso que eles sabem fazer, se baseiam no Antigo Testamento. O Novo Testamento, a verdade é outra. O Novo Testamento é amor ao próximo, não é dominar nada, mas o que eles querem é Antigo Testamento, só que eles não têm poder, eles não têm autorização nenhuma para exercer poder em nome de Deus, para dominar pessoas em nome de Deus. O poder civil, o poder político deve ser exercido por cidadãos, por pessoas que querem exercer. O cristão pode se candidatar? Claro que sim. E é importante ressaltar isso, que às vezes as pessoas
tende a interpretar, porque a cabeça já está feita de uma tal forma que tende a interpretar, então o cristão não pode participar de política. O assunto não é esse. Não muda a história. O assunto aqui é o domínio exercido pelas denominações, se dizendo igrejas, por pastores, por líderes, se dizendo representantes de Deus, para dominar você, para escravizar você, para dividir o evangelho, para fechar a porta para o evangelho. São verdadeiros anticristos, são verdadeiros instrumentos do diabo, porque não adianta quantidade. Jesus mesmo está dizendo, olha, depois que arruma esse prosélito, converte pessoas a vocês, eles viram mais filhos do inferno, fanáticos. Fanáticos. Que não exerce o amor, que só pensa em matar, que só pensa em se vingar e acha que Jesus é aquele Deus lá do Antigo Testamento, que até tem más interpretações, é aquela lei mosaica daquela época. Jesus veio para quebrar e acabar com tudo aquilo, para amar as pessoas, para buscar e salvar o perdido, não para disputar, não para disputar pleitos eleitorais. Tomem vergonha. Isso fica muito claro para todos nós, malandros que estão usurpando o nome de Deus para dominar e para manipular pessoas. Nada a ver com a palavra de Deus. Nada a ver. Cristão verdadeiro para o reino, eles não trazem essa divisão. Não entram, não se metem nessas disputas partidárias, porque isso traz divisão. Isso lameia o evangelho, fecha portas. E aqueles que entram por este caminho, que se tornam fanáticos desses políticos, seja de quais forem, do ex-presidente, do atual presidente, seja o que for, se tornam fanáticos e perdem de vista o que é o reino de Deus, porque foram dominados por esse espírito maligno, por esses líderes que vão até o diabo e diz, eu quero esse reino. Jesus não quis aquele presente, mas olha, nós somos representantes deles e mudamos de ideia, acho que vai ser bom para a gente, para dar uma ajudinha para Jesus voltar logo. Jesus não precisa dessas pessoas para voltar, ele tem o tempo dele determinado. Não adianta ficar com essa história de adventismo, querer antecipar a volta de Jesus, porque ele tem o tempo dele, ele não depende desses malandros. Aliás, essas pessoas atrapalham e vão pagar muito caro pelo que estão fazendo. Meus amigos, então é isso, nós temos o primeiro vídeo falando um pouquinho mais teoricamente de como surgiu essa aberração da teologia do domínio e como ela está espraiada nas denominações e como você talvez está sendo vítima e como você talvez caiu nesse engodo e como você às vezes tem vestido essa bandeira nacionalista, colocando os símbolos nacionais, uma bandeira verde e amarela, achando que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Para com isso. As pessoas do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer salvar o mundo, os que estão perdidos. Nada é imposto, nada é por força, nem por violência. É pelo amor de Jesus, é amando as pessoas. Você nunca viu Jesus brigando, bravejando nas praças, criando divisões, entrando em disputas políticas? Não seja maluco, não caia no papo desses malandros que se dizem pastores, apóstolos, pai apóstolos, bispos, enfim. Eles estão te enganando, eles não suportam o escrutínio, eles não suportam ser colocado contra a parede com a palavra de Deus. Não suporta em nenhum momento e eles estão criando divisões, dividiram as pessoas, famílias, amigos nas últimas eleições porque idolatraram um asno, uma pessoa que não conhece Deus. Tomara que ele se converta. Tomara que se converta, mas idolatraram um golpista, lavaram os pés, beijaram, ajoelharam-se para ele porque ele prometeu dar poder a eles. E qualquer líder que chegar ali e prometer poder a eles, eles vão se ajoelhar. Foi assim nos Estados Unidos. Foi assim nos Estados Unidos, eles se ajoelharam e de lá essa malignidade foi se espalhando. Se ajoelharam e se ajoelham a tantos líderes que prometem a eles poder. Nós já tivemos presidentes cristãos, inclusive nos Estados Unidos, que eles não deram a mínima, que eles querem a pessoas que aprontam e que querem botar fogo nas coisas e baixar leis ante isso, ante aquilo. Eles acham que é dessa forma que vai fazer. Esse não foi o exemplo de Jesus, definitivamente não foi. O que está acontecendo é de gente soberba, egoísta, malandros, querendo alcançar o poder para se darem bem usando o nome de Deus. São verdadeiros anticristos, verdadeiros falsos profetas, que, como disse João, eles já estão aí em todos os lugares. Grande abraço e nós nos veremos na próxima, se Deus quiser. Fique bem, guarde o seu coração, vai para a palavra de Deus
E cuidado com esse caminho maligno que leva à perdição, que pode tornar você 2 vezes mais filho do inferno do que esses falsos líderes que estão te usando como massa de manobra. Então, acorda, desperte-se.